Sou Jones Manuel, sou professor, pesquisador, militante comunista e hoje estou no Zona de Fogo para debater com 20 conservadores. Minha primeira afirmação é: o fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos no nosso país. Meu nome é Heron e eu não acho que vai gerar mais empregos, até porque quanto mais flexível é a sua hora de trabalho, maior a sua negociação com o seu patrão e, consequentemente, você pode gerar mais oportunidades para pessoas diferentes, de perfis diferentes, de modos de vida diferentes. E há muitas pessoas, eu acho que a realidade do Brasil, as pessoas têm mais de um emprego, inclusive muitas pessoas trabalham 7x7, fazem Uber, fazem transporte de aplicativo, trabalham no fim de semana, têm a sua própria empresa, têm o seu próprio trabalho, concomitante ao trabalho que eles têm de renda principal. E eu acho que quando você fixa algo que é o melhor, você não está levando em conta as particularidades de cada pessoa e de cada um que está querendo trabalhar da sua forma. Perfeito, Heron. Eu acho que é um bom questionamento. Veja, no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista do governo Michel Temer, em 2017. O princípio da reforma trabalhista do Michel Temer é o negociado sobre o legislado, o negociado acima do legislado. Isso deu a chamada flexibilidade para as relações trabalhistas. Isso não gerou mais empregos no Brasil. Hoje, no Brasil, 39% da força de trabalho está em trabalhos precários, sem carteira assinada. Embora a gente tenha um desemprego chamado baixo, na verdade a gente tem uma estatística de desocupação baixa, mas quase metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. O número médio de horas trabalhadas aumentou no Brasil. Hoje, em média, embora a jornada oficial de trabalho seja 44 horas semanais e 8 horas diárias, em média o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia, entre 10 e 12 horas por dia. Os salários não aumentaram e a tal da geração de empregos que seria prometida com a reforma trabalhista, que geraria 8 a 10 milhões de novos empregos, porque ia flexibilizar o mercado de trabalho, gerar mais empregos, estimular o empreendedorismo, o investimento privado, isso não aconteceu. Eu acho que quando a gente vai fazer esses debates sobre as relações de trabalho no Brasil, a melhor coisa é a gente trazer para o debate a melhor literatura acadêmica, a melhor reflexão científica sobre o tema e a experiência internacional comparada de outros países, Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda, a Colômbia hoje tem um governo de esquerda, mas historicamente é governada pela direita, o Chile também, por aí vai. Então veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí eu me pergunto, quem é que está certo? É a gente ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Ou é o Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Aí você pode falar, mas espera aí, Jones, Canadá é um país rico, a Alemanha é um país rico, você quer comparar com o Brasil? Veja, o Brasil, a gente está gravando em São Paulo, Em 1930, teve a Revolução de 30. Em 1932, o Getúlio Vargas nomeou o João Alberto como interventor de São Paulo, pernambucano, João Alberto. Uma das primeiras medidas do João Alberto foi instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias nas indústrias de São Paulo. Veja, de 1932 até hoje, é as mesmas 8 horas diárias de trabalho. Foram quase 100 anos de desenvolvimento capitalista, concluiu a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a gente já está na quarta e a jornada de trabalho é basicamente a mesma nas empresas e fábricas de São Paulo. Então quer dizer que 100 anos de ganho de produtividade para as empresas, 100 anos de avanço tecnológico, 100 anos de lucro e a jornada de trabalho é a mesma, não tem condição de reduzir a jornada de trabalho e
Te dou mais um exemplo. Veja, o setor bancário. A jornada de trabalho para o setor bancário já é de 30 horas semanais. Os bancos no Brasil, você vai concordar comigo, têm lucros recordes e não param de bater lucro. Ou seja, dá para as empresas continuarem muito bem e é melhor para a saúde, para o bem-estar e para a vida do povo trabalhador. Você foi votado. Tá uma conversa tão boa, gente. Vocês tiraram ele. Bom dia. Bom dia. Eu também sou professor, meu nome é Robson. Prazer, Robson. E apesar de ter uma prepotência aí da questão comunista pro lado do professor, eu sou uma exceção a essa regra. E assim, você traz dados, você apresenta dados históricos, você apresenta relações com outros países. Só que eu, enquanto pessoa, eu acredito que antes de se discutir a relação de trabalho, ou seja, a questão de se diminui, se aumenta, você precisa discutir no Brasil uma coisa que não é falado, principalmente por quem defende a diminuição da escala de trabalho, que é a questão salarial no Brasil. Perfeito. Como é que você pode querer que nós falamos sobre, vamos diminuir para uma escala, por exemplo, 4x3, sei lá, 3x4, 1x1, não importa. Sendo que no país você ganha um salário de quê? R$ 1.518, é esse o salário mínimo hoje? Me fala uma coisa, 1.520. como é que um pai de família que tem que sustentar a sua casa, pagar aluguel, de repente ele tem ou não um veículo, mas ele tem que se locomover para o trabalho, como é que ele faz para manter isso com esse salário? Então, antes de você pensar na diminuição do trabalho, eu acredito que melhoraria sim as condições de vida. Perfeito. Só que como que você melhora se o cara continua ganhando o mesmo, até menos? Hoje, no Brasil, creia no absurdo. Eu sou professor e converso com pessoas que trabalham na área de limpeza dentro da escola. Eu não acho o meu trabalho mais digno que o delas. Sim. E elas ganham R$ 800 por mês, porque eles ganham 1.500, mas aí você tem aquele monte de desconto, cai para esse Salário valor. líquido, né? Exatamente. Então, antes, eu acredito nisso, antes de você falar sobre a questão de diminuir a escala, o trabalho, a jornada de trabalho, você precisa debater salário. E eu digo isso porque você não conhece nenhum médico que ganha seus 20, 30 mil reais por mês discutindo a questão de trabalho dele. Ele atende à noite, atende de dia, se ele tiver com a esposa em casa e chamarem para fazer uma cirurgia, ele vai. Você pega pessoas da área de segurança também, por exemplo, eu tenho experiências em vários setores. Eu trabalhei na área de segurança lá na década de 90, que era a escala 12/36, que trabalha um dia e folga um dia. E tinham alguns amigos meus que, porque tinham essa folga, trabalhavam em outra empresa, duas. Então ele fazia escala 1 por 1, porque ele precisava do quê? De renda. A questão aqui não é a questão se diminui ou se aumenta, é a questão de salário. Vocês têm uma propaganda, 3x4, 4x3, mais vida, etc e tal, só que você não debate salário. Não adianta você trabalhar 3 dias ou 4 dias na semana e ganhar R$ 1.500, não adianta. Ou nós discutimos a questão salarial, dignidade para o ser humano, porque o que realmente faz a dignidade é o salário. Você tem que ter condição de ter um aluguel decente e, olha, com R$ 1.500 você não consegue. Perfeito. Você tem que ter a questão de saúde, nós não temos. Não adianta defender o SUS se você faz um exame e aí para você faz uma consulta e o exame que pede, um exame de sangue, demora 30 dias para sair. Então você tem que debater isso também. A questão da educação. A educação no país ela é tão assim absurda que a USP, a Unesp, que são as universidades públicas, privilegia quem? Os empresários. O cara estuda em escola particular a vida inteira e na hora do vestibular ele tem prerrogativa sobre quem está na escola pública. Eu sou professor de escola pública e sou professor de escola particular. E eu, se me perguntar o que você acha da USP ou da Unesp, eu acho primeiro o pessoal da escola pública, depois o da particular. Então, se você conseguir discutir essas questões que são muito mais importantes para o povo do que a diminuição da jornada de trabalho e a dignidade está no salário, aí você pode, no futuro, debater isso. Porque se você ganhar bem, e outra coisa também, se você ama o que você faz, e Antônio Hermílio de Moraes falava isso, quando você ama o que você faz, você nunca está trabalhando de verdade. Mas, eu mesmo, amo a sala de aula. Perfeito. E hoje eu trabalho até 12 horas por dia na escola, se for preciso. Mas porque isso... eu amo a sala de aula. Mas isso não é o Eu ideal, amo a Robson. sala de aula. Eu amo a sala de aula. Mas veja, Robson. Não, Rapidão. não, mas... me desculpe. Se você puder deixar eu terminar o Não, raciocínio, eu deixo você falar. Termine. Entendeu? Quando a pessoa ama o que ela faz, ama de verdade. Se aquilo é a vida dela, eu me descobri na educação. Perfeito. Eu amo a educação, eu gosto de sala de aula. Eu gosto de falar para os meus alunos que eles precisam ter a própria opinião deles, pensar por eles mesmos e não impor para eles um sistema. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Você descobre o que é melhor para você. Eu amo a sala de aula. Eu estou na escola porque eu quero. Ninguém me obriga a lá estar. E para mim aquilo não é trabalho. Tem os seus sabores?
Em todos tem. Agora, você acha justo? Você diminui a jornada de trabalho, o cara ganha menos, e aí o que ele faz? Vai trabalhar como entregador de aplicativo, seja na Uber, na iFood, na 99, para entregar remédio em farmácia. Qual que é o motivo? Vamos falar sobre a real? Essa medida é totalmente populista. Não tem a ver com real, não tem a ver com qualidade de vida. A qualidade de vida está na dignidade. E dignidade só se tem quando o cara tem condições de manter a ele e a sua família. A partir daí se discute outros benefícios. Perfeito, Robson. Veja, primeiro quero parabenizar pelo seu raciocínio, eu concordo com praticamente tudo. Eu só não acho que a maioria dos professores são comunistas, mas isso é um debate de lado. Vamos fazer um debate aqui sobre a economia. Veja, nos 3 minutos e meio que você falou, você colocou várias questões que são questões fundamentais para a maioria do nosso povo. Só que, veja, não existe uma contradição entre debater a redução da jornada de trabalho e debater salário. Vamos aqui fazer uma reflexão. Veja, no Brasil, hoje o poder de compra do salário mínimo é praticamente o mesmo que era em 1964. Né? A gente tem, na prática, um congelamento histórico do poder de compra do salário mínimo. A gente tem no Brasil hoje um crescimento do poder de compra do salário mínimo, uma atualização do salário mínimo que pega a reposição da inflação, só que está muito aquém do necessário. Inclusive, recentemente, o governo Lula aprovou uma legislação que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação, o que é um atentado contra o salário mínimo no Brasil, né? Então, sim, a gente tem um problema de salários baixos e tem um problema que vai além, Robson. Um dos problemas que a gente tem é que a economia brasileira, há mais de 30 anos, não cria em massa empregos bons, empregos qualificados, que pagam altos salários. O que eu estou chamando de altos salários? Empregos que paguem acima de 4 salários mínimos. Então, há um processo de redução da complexidade produtiva da economia. O que é que isso significa? Significa que a gente não está gerando empregos industriais e em serviços complexos. Você acha que a diminuição da escala de trabalho vai resolver mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Foram 3 minutos para você, 3 minutos para mim. Desculpa. Então, veja, a partir do momento que uma economia ela não aumenta a sua complexidade produtiva, não gera empregos industriais, não gera empregos em serviços complexos, ela tende a gerar empregos simples, de baixa qualificação, de salários ruins, que é a maioria dos empregos formais no Brasil, no setor de serviços, no setor de comércio, pagando o salário mínimo, que líquido a pessoa recebe menos, e trabalhando numa escala 6x1. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um conjunto de providências. A redução da jornada de trabalho, ela vai melhorar de imediato a qualidade de vida do trabalhador, vai melhorar em termos de lazer, em termos de saúde, em termos de saúde, se ele não tem condições? Rapidão, a gente vai chegar lá. Em termos de lazer, em termos de saúde, porque, inclusive, são empregos fundamentalmente no comércio e nos serviços. Agora, junto à redução da jornada de trabalho, que é sem redução de salário, mantendo o salário... Você acha que isso é possível? Totalmente possível. Sabe por quê, Robson? 47% dos empregos formais gerados no Brasil são gerados por grandes empresas. Que é dada não, mas só um momento, formados? só um momento. 47% dos empregos gerados no Brasil são empregos gerados por grandes empresas que têm lucros bilionários. As 400 empresas de capital aberto no Brasil tiveram um crescimento de 30% na sua taxa de lucro ano passado. Mas, na verdade, você está só olhando o espectro do lado contrário. Não, seja, Robson, e a tributação que é dada a essas empresas? Eu não estou defendendo o empresário, mas há uma tributação séria em cima. Quando o cara contrata um empregado, ele paga 3 vezes mais. A maioria das grandes empresas no Brasil basicamente não pagam tributos. E a questão da formação desse povo para chegar lá? Só um momento. Elas têm um negócio chamado refis. Então, você que é professor, eu que sou professor, se a gente começar a dever, a gente entra no SPC e no Serasa e fica com o nome sujo. Sim. Grandes empresas têm um refis, renegociam suas dívidas, já têm uma certidão negativa que não deve nada e continuam pegando crédito no Estado. Aí a discussão tem que ser feita com o Estado, e não com o trabalhador em si. Grandes empresas no Brasil hoje têm como dívida ativa, né? Ou seja, devem à União, ao Estado brasileiro, mais de 3 trilhões de reais. Rico no Brasil não paga imposto. Você foi votar.